nós, agora nessa colocação da noite, nós somos chamados a refletir exatamente sobre isso, né, que foi introduzido aqui, né, sobre o pecado que nós devemos abandonar, né, o pecado que nós devemos deixar. Porque a palavra de Romanos nos fala, nos pede, né, nada de bebedeiras, de comilança, de orgias, de obscenidades. E é isso que a palavra vem chamar a nossa atenção nessa noite. Chamar a nossa atenção para a vida de combate aos nossos pecados, né? Como anda o nosso esforço, como tem andado a nossa guerra aí contra o pecado, como nós temos combatido, né? Vamos pegar lá a palavra na carta aos Romanos, para a gente poder ler ela mais uma vez, para que ela possa entrar ainda mais no nosso coração. Romanos 13, versículo 11. Sabeis em que momento estamos. Já é hora de despertardes do sono. Agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite está quase passando e o dia vem chegando. Abandonemos as obras das trevas e vistamos as armas da luz. Procedamos honestamente, como em pleno dia. Nada de glutonerias e bebedeiras, nada de orgias e imoralidades, nem de contendas e rivalidades. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não atendais aos desejos e paixões da vida carnal. Se nós formos estudar um pouquinho sobre a saúde da nossa audição, né, o que é recomendado é que nós não ouçamos nenhum som acima de 80 decibéis por dia, em nenhuma intensidade acima disso, para que a gente não vá perdendo a nossa audição. É recomendado que se ouça até essa intensidade, para que nós possamos manter a saúde da nossa audição. Por isso que os celulares, quando nós compramos um celular, ele vem configurado de fábrica para que ele não ultrapasse essa intensidade de 80 a 85 decibéis, para não ser prejudicial à nossa audição. Mas nós costumamos usar esqueci a palavra, gente. Um acessório. Nós costumamos usar um acessório que vem tirar essa configuração do celular e vem dar uma potência a mais no som. Alguém sabe? Fone de ouvido. A gente quer dar uma potência no som e também tirar aquele som que está de fora ali, para a gente poder escutar só o que o celular está mandando. Então, a gente usa esse acessório, o fone de ouvido, que vem potencializar o som do celular. E aí é esse som potencializado ali, fechado no nosso tímpano, que vai fazendo com que gradativamente, lentamente, nós vamos perdendo a nossa audição. Ali nós vamos acabando, pouco a pouco, com a saúde da nossa audição. De forma gradativa e lenta, que se torna para nós imperceptível. Se eu uso um fone de ouvido hoje, amanhã, para mim, meu ouvido está do mesmo jeito. E aí amanhã eu uso de novo e ainda está do mesmo jeito. E assim nós vamos sucessivamente, sem perceber o dano que nos é causado. E hoje, nessa palavra, ao nos convidar para olhar para os nossos pecados, o Senhor quer chamar a nossa atenção para aquilo que está imperceptível. Como liderança, o Senhor nos fala, vocês já são líderes. Como liderança jovem, hoje nós somos chamados a olhar para aquilo que está imperceptível. Como aquele som escandaloso, ele já veio prejudicando a nossa audição, e aquela perda se tornou imperceptível para nós. Tem coisas que nós já não percebemos mais. Por isso, se nós olhamos, às vezes nós olhamos lá então para aquele pecado escandaloso e vemos que ele não faz parte da nossa vida, mas aquele pecado mais silencioso, que nós já não ouvimos tão bem por causa da perca da nossa audição,
Ele tem passado de maneira despercebida em nossas vidas. E aí, de forma gradativa e lenta, nós temos tido uma perda na nossa fé, na nossa caminhada, no fervor da palavra e do amor de Deus no nosso coração. Às vezes aquele pecado que grita alto, nós ainda temos ouvido. Mas aquele pecado já mais silencioso está passando despercebido, imperceptível na nossa consciência. Porque ela já está adormecida, ela já está lenta na sua percepção, morna, insensível aos pecados mais silenciosos em nós, por conta da audição que nós já perdemos. E aí aqueles pecados que nós costumamos viver mais no silêncio têm nos prejudicado e nós também não temos percebido tudo isso que tem nos feito. Porque nós estamos dando mais atenção para aquilo que é escandaloso, aquilo que aparece, e não estamos percebendo a perca, aquilo que está nos prejudicando de maneira silenciosa. Nós não estamos dando atenção a isso porque a nossa consciência está adormecida. E aí, se nós olhamos para a palavra, então, ela vem nos pedir, lá no versículo 13, né? Nada de glutonerias e bebedeiras, nada de orgias e imoralidades, nem de contendas e rivalidades. A pessoa que está aí do seu lado costuma comer bem? Você conhece quem está aí? Come bem? Como que é o pratinho lá, a hora que nós estamos na fila da comida? E beber, gente. Você já bebeu com a pessoa que está aí do seu lado? Como que é o negócio? A palavra da carta aos Romanos vem chamar a nossa atenção para a comilança e para a bebedeira, porque elas vão ser a porta para que nós adentremos os outros pecados que são listados aqui. A nossa falta de controle na comilança e na bebida é que vai ser a porta de entrada para os outros pecados que a carta aos Romanos nos traz. Porque esse pecado da gula, da bebedeira, ele nos torna escravos do nosso próprio corpo. Nós passamos a não mais regrar o nosso corpo, mas nós vamos o alimentando com tudo aquilo que ele deseja. E não tem mais um limite para as coisas. E aí nós vamos nos tornando escravos do nosso próprio corpo. E quanto mais escravos do próprio corpo, mais enfraquecidos espiritualmente. Quanto mais o corpo reina, mais o espírito enfraquece, mais o espírito se torna prejudicado. Porque nós entregamos tudo ao nosso corpo. E aqui a carta aos Romanos não chama só a nossa atenção ao excesso, né? Ao excesso da nossa comilança, ao excesso da bebida, mas de todas as formas que nós temos perdido o controle do nosso corpo em relação à comida e em relação à bebida. Por exemplo, nós temos prestado atenção à nossa saúde, o corpo que Deus nos deu, a vida que Deus nos deu como dom. Se nós temos prejudicado a nossa saúde com aquilo que nós comemos, com aquilo que nós bebemos, ou se muitas vezes nós usamos a comida e a bebida para ostentar na internet. Alguém conhece aqui alguém que não consegue tomar uma cerveja sem postar uma foto no status? Ou não consegue sentar no restaurante e comer um prato de batata sem tirar a foto antes? Nós não usamos a comida só como excesso, só para nos satisfazer, para que nós possamos sobreviver, mas para a gente ostentar ali na internet também, ostentar de alguma forma aquilo que nós temos comido e bebido. Como que está o cartão de crédito aí com os lanches? A nossa responsabilidade financeira como cristãos em relação à comida e à bebida.
Quando nós escolhemos aquilo que nós queremos comer, né, fazemos uma seleção, não que nós somos obrigados a comer tudo. Se eu não gosto de certo alimento, eu não costumo comer ele, mas quando eu vou fazer uma seleção aonde eu desfaço do alimento que me é oferecido, para ostentar de alguma forma também, né? Eu desfaço do alimento que me é oferecido, não porque eu não preciso, não por necessidade, mas por luxo, por ostentação, né? Viu, João? Eu estou cansada da sua comida aqui na casa de oração, então amanhã na hora do almoço eu vou pegar meu carro e eu vou comer no shopping, porque eu não quero mais estrogonofe, gente. Estou cansada. Poxa vida, vou lá comer uma comida mexicana, uma comida japonesa, um peixe cru, né, gente? Deixar de comer estrogonofe aqui na casa para comer peixe cru, com um mato em volta. Quando nós fazemos as coisas, aí nós acabamos, por exemplo, nesse exemplo, por exemplo, nós acabamos perdendo. Nesse exemplo, por exemplo, é bom, né? Nós acabamos perdendo o convívio aqui na comunidade, nós saímos da dinâmica do retiro, por quê? Por necessidade? Porque acabou a comida da casa de oração? Ou por nosso luxo? Em que sentido nós temos olhado para a comida e para a bebida e temos usado delas em nossas vidas? E aí a palavra continua: nada de orgias e imoralidades, né? Os pecados da luxúria. Quando nós olhamos para a palavra luxúria, no princípio, quando essa palavra começou a ser usada, né, ela era usada também para se falar do excesso da comida e da bebida, da ostentação, do luxo na comida e na bebida. Mas com o tempo, né, ela passa a ser usada mais especificamente para os pecados sexuais, a se referir mais especificamente para os pecados sexuais. E aí nós vemos que aquela palavra grega porneia, né, que nós temos ouvido falar bastante agora que nós estamos refletindo essa palavra, ela é usada para se referir a esses pecados, né? Ela significa literalmente prostituição. Porque a raiz da palavra prostituição está em quê? Em venda, em compra. E aí, então, esse termo vem ser usado mais especificamente para se referir aos pecados sexuais, justamente na ideia de uma barganha, de se vender e de se comprar. Por quê? Porque o homem e a mulher, eles foram criados em dignidades iguais. Em dignidade igual para que eles se relacionem conforme a vontade de Deus. Mas aí o que o homem faz? O homem abandona essa dignidade na qual ele foi criado por Deus e começa a se vender de alguma forma. Começa a vender a sua dignidade. Ele troca, ele compra e ele vende. Nós começamos a vender a dignidade que Deus nos deu e passamos a viver a nossa sexualidade de uma forma doente. Aquilo que era para ser vivido na vontade do Senhor com dignidade, nós passamos a viver de uma forma doente, porque aí nós nos entregamos a todo tipo de vício sexual. E aí a sexualidade para nós já não é mais algo digno, um dom de Deus, mas é para nós uma relação de dominação, de servo e de escravo. Eu uso daquela pessoa enquanto ela me dá prazer, ou no momento em que eu quero aquele prazer. E quando eu falo pessoa, eu não estou falando só da relação sexual, mas dos conteúdos que nós acessamos. É aquela relação, aí nós passamos a viver na nossa sexualidade aquele, como que chama, gente? 50 tons de cinza. Tem um servo e um escravo. E na verdade, nós devíamos viver uns 50 tons de vergonha na nossa cara. Para entender que o Senhor nos fez dignos para viver a nossa sexualidade, nós temos barganhado ela. Nós temos vendido e temos comprado.
E aí nós vamos deixando essa barganha levar toda a dignidade que o Senhor nos deu. E aí a palavra continua mais uma vez. Nada de contendas e rivalidades, né? Nada de discórdia, nada de ciúme, de inveja entre vocês. Os pecados que vêm destruir a comunidade, que vêm destruir a nossa unidade. E por que isso acontece? Porque nós perdemos o controle lá na gula, lá na bebedeira. Aí nós passamos para a orgia, para a obscenidade. E aí o que a gente faz na comunidade? E como que a gente age na comunidade? Com inveja, com discórdia, com destruição. Porque o pecado dominou o nosso coração, ele nos fez escravos de nós mesmos. E quem é escravo de si mesmo, do seu próprio corpo, vai viver como para o outro na comunidade? Vai se doar como para o outro na comunidade? Aí vive como? Vive com discórdia, vive dando controle aos seus sentimentos. Aí se eu estou irritada, eu vou tratar o meu irmão conforme o meu sentimento. Porque se eu não tenho controle para comer, não tenho controle para beber, não tenho controle sobre o meu próprio corpo, como que na hora da irritação ali, que o sangue está fervendo, eu vou deixar o sentimento de lado, me controlar e usar a razão, aonde Deus me pede para amar o meu irmão, para tratá-lo como ele deve ser, como ele merece? Como que eu vou deixar os sentimentos não tomarem conta de mim, se eu já dei ao meu corpo tudo que ele queria e já me tornei escravo dele? Aí, quando eu precisar usar a razão para dar ao meu irmão o que ele precisa, mesmo que às vezes no meu sentimento eu esteja explodindo de raiva ou eu acho que ele não merece, como que eu vou conseguir? Se eu não consigo me controlar nem comigo mesmo. Por isso, a palavra de Deus nos chama a atenção para nós olharmos para esses pecados, porque eles têm se tornado comum a nós. Eles têm se tornado comuns no meio de nós. Ele chama a nossa atenção principalmente porque esses pecados eles estão relacionados à nossa sobrevivência. Nós precisamos comer para sobreviver. Nós precisamos beber para sobreviver. Nós precisamos de sexo para sobreviver, porque senão não nasce criança, né, gente? Aí o que vai acontecer com a humanidade? Vai acabar em nada. Nós precisamos nos relacionar para sobreviver, faz parte da nossa sobrevivência. E por fazer parte da nossa sobrevivência, por serem coisas comuns do nosso dia a dia, muitos dos nossos pecados em relação a isso têm ficado silenciosos para nós, por serem coisas comuns. E aí o Senhor vem chamar a nossa atenção, então, nessa palavra, para aquilo que se tornou comum de alguma forma para nós. E quando eu peguei esse texto para rezar por essa noite, pelo nosso acampamento, a expressão que mais me chamava a atenção na palavra era lá no versículo 13, procedamos honestamente como em pleno dia. E eu pensava comigo, falava assim, essa expressão ela tem que ter um significado. O que é pleno dia? Porque eu posso fazer coisa errada de dia ou de noite. Não tem diferença a hora que nós pecamos. Pode ser de dia ou pode ser de noite. E eu pensava, por que em pleno dia? O que essa expressão quer dizer para nós? Mas ela não se refere à hora do dia. Se é o dia ou se é a noite para nós, aqui, se o sol está lá em cima ou não está. Mas se refere para nós, Jesus ele respondeu esse questionamento no meu coração, né, quando eu rezava, lá no episódio da ressurreição de Lázaro. Porque lá, quando Jesus ele diz para os discípulos assim, vamos para a Judéia. Aí os discípulos falam assim, o senhor está louco? Eles querem pedejar o senhor lá, o senhor vai morrer. E o senhor quer ir para a Judéia. E qual que é a resposta de Jesus Cristo? Alguém lembra? Leandrinho não vale. Se alguém andar de dia, não tropeça. Quando os discípulos questionam Jesus sobre a atitude que ele quer tomar, a decisão que ele toma, ele fala o que para os discípulos? Eu ando de dia. E ele está falando o que para os seus discípulos? Eu ando na vontade do meu Pai. Eu ando na vontade do meu Pai, por isso eu não preciso temer o perigo.
Eu não preciso temer aquilo que vem me afrontar, porque eu ando na vontade do Pai. Se alguém anda de dia, não tropeça. Se alguém anda na vontade do Pai, não tropeça. Procedamos honestamente na vontade do nosso Deus Pai. Procedamos honestamente na vontade do Pai. E aí Jesus, então, ele não se preocupa com aquilo que venham afrontar, porque ele sabe que ele não vai tropeçar. Ele esperava na vontade do Pai e ele deixava que essa vontade determinasse os seus movimentos. E aí ele nos pede o quê, então? Andem na vontade do Pai. Andem na vontade do Pai, sem se entregar aos desejos e aos sentimentos da sua carne, mas se entreguem à vontade do Pai. Porque o desejo da carne, as paixões da carne, elas vão nos levar por um caminho onde nós não vemos como nós estamos e para onde nós estamos indo. É esse pleno dia, é essa luz do dia que o Senhor nos convida a andar, onde nós vemos como nós estamos e para onde nós temos ido. Porque é andar nas trevas que nos cega dessa forma. Que nós não vemos mais a situação onde nós nos encontramos e nem para onde nós temos ido. Mas quando nós andamos na vontade do Pai, na luz do dia, não tem como ficar confortável no nosso pecado. Porque ali nós enxergamos exatamente a nossa realidade. Enxergamos exatamente como nós estamos e exatamente para onde nós temos caminhado. É isso que a palavra nos fala, é isso que Jesus Cristo nos pede. Andem na vontade do Pai. Porque lá não tem como ficar confortável no pecado. Esse é o nosso não tropeçar. Lá nós vemos a situação, a realidade que nós nos encontramos e não ficamos insensíveis a tudo aquilo que o Senhor tem nos pedido. Quando o casal de namorado quer dar uns pega mais fervoroso, ele procura um poste com luz. Ou ele procura ali uma esquininha que não tem nenhuma iluminação, um lugar que não tem ninguém por perto. Aonde que é mais confortável? Ninguém sabe, gente? Ninguém nunca passou por isso? No escuro, né? Com certeza. Porque ali no escuro nós estamos mais confortáveis para aquilo que muitas vezes nós sabemos que é errado. Mas se nós estamos ali, nós não estamos nem vendo o que está acontecendo. Estou de zóio fechado, estou no escuro, eu não estou nem vendo o que está acontecendo. É por isso que a luz, a vontade de Deus, não nos deixa confortável ao pecado. Ela nos faz ver exatamente o que está acontecendo, exatamente para onde nós estamos indo. E aí nós vamos ver então que esse trecho da carta aos Romanos, ele não é um trecho que vem nos acusar, não. Jesus Cristo hoje não quer usar essa palavra assim para ficar apontando os nossos pecados. Olha, Ruth, isso que você falou me deixou magoado, porque fui eu que fiz. E amanhã eu vou passar no corredor, não vou olhar mais na sua cara. Gente, eu não sei se foi você que fez. Então você me perdoa. Tá? Mas a palavra, ela não vem hoje nos acusar, nos apontar. A palavra, ela vem nos exortar. Aqui não tem ninguém acusando. Assim, ó, vocês estão vivendo em bebedeiras, em orgias, em discórdias. Não, aqui está falando nada de, nos exorta, chama a nossa atenção, para que nós despertemos para a realidade de graça que nós somos chamados a viver, a realidade de graça que tem nos cercado. O Geraldo já nos deixou claro hoje, é o momento oportuno, é agora a graça. Por isso a palavra, ela vem chamar a nossa atenção para a realidade que tem nos cercado. Começa lá, ó, sabeis o momento em que estamos. Ela nos alerta, ela nos exorta primeiro da graça. Sabendo da graça, ela chama a nossa atenção para o pecado que tem nos tornado insensíveis a essa graça. Ela vem nos exortar. Essa palavra não está nos acusando. Ela está nos exortando. Olha só, quando nós olhamos ali o versículo 13, ele começa, procedamos honestamente. E o que é uma pessoa honesta, gente? Quando você fala assim, fulano foi honesto comigo. Fulano não mentiu para mim. Fulano não me enganou. Por isso, a palavra nos pede,
Parem de mentir para você mesmo. Pare de se enganar. Vai andar na vontade do Pai, que é lá onde você não fica confortável mais no seu pecado. Para de viver nas trevas, onde você tem fingido que não está vendo o seu pecado, onde está confortável pecar, e vem ser honesto, vem parar de mentir, vem parar de se enganar e vem andar na vontade do Pai, vem ser verdadeiro. Apresenta os seus pecados ao Pai e vem andar na luz da sua vontade, porque ali você não vai tropeçar. A palavra tem nos exortado, chamado a nossa atenção para que nós tomemos consciência, para que nós tomemos consciência do nosso pecado. Quando nós tomamos, eu pensava que nós tomarmos consciência do nosso pecado é a mesma coisa da gente receber aquele soro antiofídico. Alguém que já foi picado por alguma cobra, um escorpião, um caranguejo? Ninguém? Todo mundo protegido sob a mão de Deus, graças a Deus. Quando uma pessoa é picada por algum animal dessa forma, né? É aplicado, então, um soro antiofídico, que é feito de quê? Do próprio veneno. Eles pegam lá, extraem o veneno do animal, né? E aí eles aplicam em um outro animal, geralmente um cavalo, um animal forte, assim, que vai aguentar o baque, para que ele produza no seu corpo, no seu sangue, anticorpos contra aquele veneno. E aí, então, eles extraem o anticorpo para produzir o soro, para que nós possamos ser beneficiados caso nós sejamos feridos por algum veneno dessa forma. E eu pensava que quando nós tomamos consciência do nosso pecado, ele vai agir em nós exatamente dessa maneira. Um soro ferido pelo pecado, a consciência é esse soro. Esse soro que vem injetar em nós um novo desejo, uma nova decisão de abandonar o nosso pecado. Porque para tomar consciência do nosso pecado, nós precisamos o quê? Assumi-lo primeiro. Para tomar consciência do meu pecado, eu preciso assumi-lo. E da mesma forma que o soro é feito do próprio veneno, nós assumimos o próprio veneno que nos feriu. E aí essa tomada de consciência vem nos devolver de novo a saúde, nos devolver de novo a vida, nos dar um novo desejo, uma nova decisão de abandono ao pecado. E como que nós fazemos essa experiência, então, real de tomada de consciência? Para que seja verdadeira, para que seja agora, nesse momento oportuno da graça, a nossa tomada de consciência de abandono ao pecado. Lá no livro no livro dos Macabeus, gente, no livro dos Macabeus, tem uma parte lá, se eu não estiver enganada, nos primeiros capítulos, lá, acho que é no primeiro capítulo, os filhos de Israel, eles vão, e quando eles vão ser conduzidos para a Babilônia, os sacerdotes vão e escondem o fogo sagrado, né? Eles acham lá um buraco, bem sequinho, sem nenhum líquido, sem nenhuma entrada de líquido, e escondem lá dentro o fogo sagrado. E aí, quando o povo volta, os seus filhos, os herdeiros desses sacerdotes, né? Eles vão procurar esse fogo que foi escondido, que foi guardado, e eles encontram no lugar do fogo o quê? Um líquido. Né? A palavra nos fala que encontra um líquido no lugar do fogo. O fogo se transformou em líquido. E aí Neemias fala o que para eles? Derramam o líquido mesmo em cima do sacrifício. Porque eles precisavam daquele fogo sagrado para fazer o sacrifício, mas eles chegam lá e tem o quê? Tem água no lugar do fogo? Tem um líquido no lugar do fogo. Então, Neemias fala o quê? Derrama isso aí mesmo. E aí, quando eles derramam, então, o líquido em cima do sacrifício, o que acontece com aquele sacrifício? Ele vira uma grande fogueira. Aquele líquido derramado em cima do sacrifício vira uma grande fogueira. E é exatamente dessa maneira que nós vamos tomar essa consciência real, essa decisão real de abandono aos nossos pecados nessa noite. O amor de Deus, o Espírito Santo, derramado no nosso coração, esse fogo do Espírito, que vem no nosso coração seco, ele se transforma ali
em água. E essa água, ao ser dada em sacrifício ao Senhor, se transforma num fogo ainda maior. Então, a nossa experiência, nós hoje como os líderes, que vivemos uma experiência com o Senhor, que vivemos uma experiência do amor de Deus e deixamos esse fogo entrar no nosso coração, nós precisamos chorar os nossos pecados, deixar que esse fogo vire arrependimento em nós, porque esse arrependimento, dado em sacrifício ao Senhor, vai se transformar num fogo ainda maior. E aí nós achamos, muitas vezes, quando nós falamos sobre pecado, às vezes a gente fica desanimado, fica para baixo, porque pensar no meu pecado me deixa triste com a realidade que eu tenho vivido. Mas quando o Senhor nos exorta aqui na palavra aos Romanos, não é isso que Ele quer. Ele quer que esse fogo do seu amor, que às vezes pode estar pequenininho lá em nós por causa do nosso pecado, transformado em arrependimento, em lágrima, em líquido, oferecido em sacrifício a Ele, vai se transformar num fogo ainda maior. E aí, quando nós tomamos hoje a decisão de tomar consciência dos nossos pecados, de nos arrepender deles e de o abandoná-los, nós vamos sair daqui não cabisbaixo em pensar na nossa situação de pecado, mas com um fogo ainda maior no nosso coração, com um fervor ainda maior no nosso coração. Quando Santo Tomás de Aquino ele comenta o episódio de Jesus no Getsêmani, ele vai falar que Cristo ele escolheu a tristeza, Jesus lá chorando, no Horto das Oliveiras, para começar ali a sua caminhada da paixão, né? Antes de ir morrer na cruz, ele está ali chorando pelos nossos pecados, pelos pecados da humanidade. Santo Tomás de Aquino fala que Jesus Cristo ele escolheu a tristeza enquanto era útil para a redenção do homem. Jesus Cristo escolheu aquelas lágrimas ali porque elas eram úteis para a redenção do homem. A causa final do sofrimento de Cristo é a nossa salvação. Tudo que ele sofreu, a angústia na sua alma, antes de sofrer fisicamente, todas as suas dores físicas, tinham como finalidade a nossa salvação. Deus impassível no céu, se faz homem para que pudesse sofrer pelos nossos pecados. E com a sua alma angustiada ali no Getsêmani, a palavra vai nos falar que ele chora e sua sangue. Né? Vamos tomar essa palavra no Evangelho, Lucas 22, Evangelho de São Lucas, no capítulo 22, versículo 42. Jesus ele se afasta um pouco dos discípulos, e aí ele se coloca de joelho e ele começa a orar ao Pai. Versículo 42. Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Entrando em agonia, Jesus orava com mais insistência. Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Jesus Cristo aqui, ele agonizava pelos nossos pecados. Ele ainda não tinha levado nenhuma chicotada. Ele ainda não tinha não tinha sido pregado, ele não tinha apanhado, ele não tinha levado nenhuma surra ainda, mas Jesus Cristo já agonizava na sua alma, no seu espírito, pelos nossos pecados. E aí nós vemos então o segredo de tudo. Toda mudança que nós queremos para a nossa vida, ela começa no nosso espírito. Na decisão que nós tomamos no nosso espírito. Jesus Cristo aqui, ele fala ao Pai, Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade.
E quando a palavra aos Romanos nos pede para que nós andemos na vontade do Senhor, na vontade do Pai, muitas vezes, ao tentar abandonar o nosso pecado, nós podemos estar lá: afasta de mim esse cálice. Deixa eu com esse pecado, Senhor, não me faz mais santo, não. Mas a oração de Jesus Cristo nos fala que seja feita a tua vontade. E a palavra aos Romanos nos fala que andemos na vontade do Pai. É isso que o Senhor nos pede e nos chama hoje a viver. Essa experiência. A experiência de Jesus no Getsêmani. De olhar para os pecados. Jesus olha para os pecados da humanidade. E Jesus chora. Ele se angustia. E nós hoje também vamos viver essa experiência de olhar para os nossos pecados, para que nós possamos chorar por eles. Porque o nosso choro, o nosso arrependimento, como nós vimos lá no livro dos Macabeus, vai se tornar um fogo ainda maior no nosso coração. Por isso hoje, nessa noite, o Leandrinho já passou de tarde aí nos cenáculos, dando um aviso, né, gente? Alguém ficou sem tomar banho? Não, né? Graças a Deus. Vai dar tudo certo, então. Nós vamos ser convidados a viver essa experiência do Horto das Oliveiras. De angustiar o nosso pecado, nos angustiar pelo nosso pecado. Para que essa angústia se torne para nós um fogo ainda maior no nosso coração. De olhar para aqueles pecados que de forma silenciosa nós temos vivido confortáveis nele. E aí, ao os colocar sob a luz do dia, sob a vontade do Pai, nós nos arrependemos, choramos, nos angustiamos por eles. E esse choro, em sacrifício ao Senhor, se torna um fogo ainda maior no nosso coração. E para que nós possamos viver essa experiência, o Geraldo nos falava hoje, gente, a graça é dada na hora que nós precisamos dela. Por isso, se hoje você quer, mesmo que você esteja com preguiça, mas se lá no fundinho você quer abandonar os seus pecados e andar em plena luz do dia, honestamente, você pode se esforçar um pouco que seja para viver essa experiência, porque o Senhor aproveita de todo o nosso esforço. E quando eu falo se esforçar, eu estou falando de fazer exatamente aquilo que a experiência vai nos pedir. Exatamente aquilo que essa experiência vai pedir de nós nessa noite. Porque, gente, se nós não conseguimos adentrar na experiência, na graça que o retiro oferece para nós, nós perdemos. O Geraldo nos falava, a graça vai passar. E agora, nesse momento, nessa noite, agora, o momento em que nós estamos, não só no Kairos, mas no Cronos também, essa hora agora, o Senhor quer nos dar a graça de abandonar os pecados que silenciosamente têm destruído o nosso coração e o nosso relacionamento com o Senhor. Por isso, se nós nos dispomos a viver agora essa graça, da maneira como ela for nos proposta, nós vamos conseguir adentrar a experiência que o Senhor quer de nós. Por isso eu quero pedir que você já comece a pensar nos seus pecados. Você não precisa falar eles em voz alta, mas você pode trazer no seu coração. Porque nós sabemos os pecados que silenciosamente têm matado a nossa alma, têm matado o nosso espírito. Por isso nós vamos começar a trazer no nosso coração os nossos pecados. E se for do seu desejo, você vai começar a dizer ao Senhor, eu quero, Senhor. Tira esse pecado da minha vida, eu estou disposto a hoje ofertar esse arrependimento em sacrifício a Ti, Senhor. Eu estou disposto hoje a viver esse sacrifício de arrependimento, Senhor, dessas lágrimas, para que esse sacrifício se torne um fogo ainda maior no meu coração, Senhor. Quantos pecados, Senhor, de forma silenciosa, tem nos matado aos poucos, Senhor. E nós temos perdido a saúde da nossa alma, do nosso espírito, sem perceber, Senhor. Por isso, vem trazendo os seus pecados.
para que nós possamos hoje viver a experiência de Jesus Cristo. Jesus chorou por todos os nossos pecados. Ele viveu a escuridão do nosso pecado. E nós hoje vamos viver a escuridão do nosso pecado. Para que nós verdadeiramente possamos oferecer ao Senhor um sacrifício, um coração contrito e sincero, que se arrepende. Por isso, Senhor, derrama o Seu Espírito Santo sobre nós, para que Ele venha ser a nossa consciência, Senhor. Para que Ele venha ser a consciência, Senhor, que vem nos revelando, nos levando ao mais profundo do nosso ser, nos levando, Senhor, no mais íntimo do nosso coração e nos fazendo enxergar, Senhor, os pecados mais silenciosos que têm matado a nossa alma, que têm matado o nosso espírito, Senhor. Os pecados mais silenciosos, Senhor, que têm tirado a nossa saúde espiritual, Senhor. Por isso, eu nessa noite, Senhor, eu quero dispor o meu coração a viver essa experiência, Senhor. Por isso, vem, Senhor, arrancar o meu pecado, Senhor. Mesmo que doa, Senhor. Mesmo que eu sofra, Senhor, em me lembrar, em trazer à minha consciência, Senhor, o meu pecado. Mesmo que se transforme em lágrimas, Senhor. Eu quero te pedir que vem, Senhor. Vem com o Teu Espírito despertar o meu coração para o pecado, Senhor, que eu tenho carregado comigo, de forma silenciosa me matado, Senhor. Eu quero viver e eu quero oferecer a Ti nessa noite um coração disposto a abandonar o pecado, Senhor. Porque é nessa graça, Senhor, que eu quero caminhar o resto da minha vida, Senhor. Ofertando o meu pecado em sacrifício a Ti, Senhor. Por isso, toma as minhas lágrimas, Senhor, toma a dor do meu coração. Ao pensar em como eu tenho, Senhor, Te ofendido. Ao pensar, Senhor, em como eu tenho Te maltratado com o meu pecado, Senhor. Toma a dor do meu coração, o arrependimento, Senhor. Toma as minhas lágrimas como sacrifício diante de Ti, Senhor. E vem fazer com que isso se torne um fogo ainda maior no meu coração, que vem me consumir, Senhor. Para que esse sacrifício hoje seja verdadeiro e sincero, Senhor. Vem tomar, Senhor, o meu sacrifício nessa noite. Eu me oferto a Ti, Senhor. Eu derramo, Senhor, e coloco aos Teus pés o meu pecado, Senhor. E choro diante dele, Senhor. Derramando as lágrimas, o arrependimento, Senhor, que brotaram em mim do fogo do Teu amor que foi derramado sobre o meu coração, Senhor. Por isso vem, Senhor, aceitar o meu sacrifício nessa noite, Senhor. Porque eu quero me arrepender de maneira sincera, Senhor. Eu quero oferecer a Ti um coração contrito, para que o Senhor me devolva a alegria da salvação e não afaste de mim a Tua face. Toma o meu pecado nessa noite, Senhor. Eu quero viver, Senhor, e passar nessa noite pela experiência da escuridão do pecado, para que essa experiência me faça renascer e reviver na Tua presença, Senhor, com um fogo que não se apaga, Senhor Jesus. Vem derramar o Teu Espírito Santo. Eu apresento meu coração diante de Ti, Senhor. Em Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem encher, Senhor Jesus. Enche-me, Senhor Jesus.